Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Muitas coisas pra gente falar a respeito do futuro do Internacional, e aqui eu não tô falando apenas do Campeonato Brasileiro e da última rodada agora no domingo diante do Bragantino, mas também movimentações de bastidores, possibilidades grandes de saída da gestão, uma renúncia articulada, mais ainda alguns movimentos de conselheiros, pessoas importantes dentro da política do Internacional para que Alessandro Barcelos e seus pares sejam demovidos de seus cargos, independente do que aconteça agora contra o Bragantino, tá? Fica comigo até o final do vídeo, tem uma análise também do jogo, análise do vestiário, do quanto jogadores, dirigentes foram covardes lá na Vila Belmiro e não tiveram a hombridade de responder perguntas e de parar para falar ao torcedor, né? Porque quando falam para os microfones, sejam das rádios tradicionais quanto das identificadas, falam para o torcedor, né? Aquele pronunciamento ridículo, né, do José Olavo Bisol em nada, né, tem a ver com a representatividade da torcida do Internacional neste momento, né? É só dar uma olhada nas redes sociais o quanto sem qualquer credibilidade, né, foram as palavras do vice-presidente de futebol do Internacional, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, como eu disse, deixa o like, compartilha aí o conteúdo, que bora que tem sempre muito pra gente falar do nosso Internacional. Cara, no campo eu tinha uma esperança, tá? Tinha uma esperança, porque, olha, pelo menos as pessoas que eu falei, que conversaram com o Abel, falei sobre isso no vídeo de ontem, inclusive, o próprio Abel falou na coletiva, cara, tava bom o ambiente, as coisas iam funcionar, mas daí no campo a gente não viu a mesma coisa que na fala, né? O Inter não vencia duelos, o próprio Abel falou que se tu não vence duelo não tem, né, o que fazer dentro do campo. O Inter, ele não conseguiu trocar passes de um meio-campo, mesmo povoado, né, com 6 jogadores. Alan Patrick, mais uma vez, né, sumido. Thiago Maia parecia que estava praticamente com medo do jogo, sabe? O único que a gente pode pegar e botar algum brio, alguma vontade dentro das 4 linhas, tu ainda bota é o Bruno Gomes, né, que até falta pediu para bater. Mas enfim, o Vitão depois coloca a questão de Deus, né, na coletiva, porque a gente faz planos e Deus faz outros, né? Não consigo imaginar, né, que Deus queira que 8 milhões de pessoas sofram com o rebaixamento de um clube, né, ou de qualquer outro clube, pode ser qualquer, não precisa ser necessariamente o Internacional. Em nada tem a ver com Deus, né, tem a ver com incompetência. Agora o Inter precisa torcer não só para a sua vitória, né, não só para fazer os 3 pontos diante do Bragantino, mas de 4 resultados, 50% tem que acontecer. O empate ou a derrota do Vitória, que tem 42 pontos, né, agora para o São Paulo lá no Barradão, ou uma derrota do Fortaleza, que tem 43 pontos, para o Botafogo agora no Engenhão. Se o Fortaleza empatar até 2-2, o Inter precisa fazer 2 gols de diferença no Bragantino. Se o empate for com mais gols, né, mais que 2-2, daí o Inter precisa fazer 1 gol a mais. No caso, diferença de 3 gols, né? Uma derrota do Ceará faz com que o Ceará tem 43 pontos, né? Também aí seja uma combinação de resultados favorável, né? Mas ele joga contra o Palmeiras do Castelão, o Ceará. E o Santos joga com o Cruzeiro, tem 44, tem que também, né, tirar uma desvantagem de 7 de saldo. Quase impossível, né, gente? Eu não vou rebaixar o Inter, tá? Mas, assim, virtualmente o Inter está na 2ª divisão em 2026. E aí, a partir daí, a gente tem movimentos dentro do clube. Olha, o presidente Alessandro Barcelos hoje ele se encaminha para um ano de gestão complicado financeiro, da forma financeira. Dificilmente ele teria as contas aprovadas se ele não renunciar. Muitas pessoas que eu conversei ainda ontem à noite, ao longo da madrugada, disseram que ele vai ser chamado para uma conversa e que vão dizer, cara, ou tu renuncia ou a gente não vai aprovar as suas contas. Não aprovando as contas em cima, né, de um déficit que promete ser enorme, principalmente porque existem milhões da Liga Forte União para ser recolocados dentro do balanço. Ou seja, o Inter deveria, por exemplo, no ano passado, o Inter ganhou os 200 e poucos milhões da Liga Forte União, colocou tudo
dentro do seu balanço. Só que não tinha ganho todo esse dinheiro ainda, ganharia uma parte desse dinheiro este ano. Esse dinheiro não entrou, porque dos 20%, só 10% foram vendidos. Os outros 10% foram repactuados e o Inter ganha de volta os 10% da Liga Forte. Ou seja, não vai ganhar os 100 e poucos milhões. Com isso, esses 100 e poucos milhões eles têm que sair do orçamento. Ou seja, o Inter vai ter um déficit enorme, enorme. Pode ser contábil? Pode, mas vai ter um déficit enorme, sem contar as outras contas que estão bem ruins nas áreas do clube, tá? Então, o presidente Alessandro Barcelos ele vai ser convidado a renunciar. E aqui não é só a questão política ou um golpe ou qualquer outra coisa em cima de uma Série B. Tem a questão também da credibilidade junto ao mercado, uma credibilidade junto a jogadores, ao vestiário, à torcida, a credores, a fornecedores. O Inter hoje é um clube de dirigentes caloteiros, dirigentes que não pagam os seus acordos, sejam com empresários, com jogadores ou com clubes, não pagam os próprios atletas, né? Teve que repactuar uma série de valores aí, dito inclusive pelos próprios dirigentes, sem contar as possibilidades, né, de ir à FIFA para ter que se defender, Lanús, Racing, outras possibilidades ao longo aí da gestão do presidente Alessandro Barcelos, né, em cima do Independiente, em cima lá do Bustos, do Cuesta e tudo mais. O Inter hoje, neste momento, não há qualquer possibilidade dessa gestão seguir, porque no ano que vem, numa eventual queda, e numa iminente queda a gente pode colocar, a inadimplência deve aumentar, a bilheteria deve diminuir, a questão envolvendo grandes jogos ela é quase nula, porque vai ter o início dos 3 primeiros meses do ano, basicamente com o Campeonato Gaúcho. A Série B começaria em março, tu vai ter de repente uma que outra partida de Copa do Brasil, as primeiras fases de Copa do Brasil, e resto tu não tem mais nada. Tu não tem Sul-Americana, tu não tem Libertadores, o Campeonato Brasileiro da Série B não é atrativo, obviamente as receitas vão baixar, sem contar a questão de televisão. A televisão, por exemplo, tu ganha hoje 100 milhões, tu vai ganhar 10, tu perde 90% da tua verba de TV, ou seja, é mais um dinheiro que vai ser horrendo, sem contar inúmeros casos, tá, de pessoas que conhecem as finanças do Inter e sabem que a dívida, por exemplo, bancária, tá, com a arrecadação da Série B ou de Série B não vai bater. Tu vai ter uma dívida, por exemplo, de 300 e tu vai arrecadar 200. Tu vai ter sempre 100 a menos. Cara, a situação do Inter ela é horrenda e não em cima só desse ano, mas da perspectiva de uma Série B. Ontem mesmo, quando o Abel foi à frente falar, e a gente depois teve o pronunciamento do vice-presidente José Olavo Bisol, as redes sociais já diziam: 1, não queremos te ouvir. 2, não queremos desculpa. Eu fui um que coloquei, né? Ninguém quer desculpa. A gente quer, o torcedor do Inter quer ser representado com uma renúncia, né? Com obrigado por simplesmente ele dizer obrigado por nada e sair do comando do futebol. Muita gente dentro das redes sociais também diziam: cara, tu não tem nenhuma possibilidade de estar aí, tu não tem nenhuma possibilidade de chamar o torcedor. Nem o Abel fez isso. E o vice-presidente José Olavo Bisol disse que tem convicção na vitória e que o Internacional conclama seu torcedor, né, para estar no Beira-Rio, para buscar uma volta por cima aí nesse final de Campeonato Brasileiro. Cara, assim, é de uma falta de noção da realidade que eu poucas vezes vi em 25 anos aí que eu tenho de carreira de jornalismo esportivo. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que a gente vai seguir aqui falando do Inter, eu vou conversar com mais pessoas ao longo do dia aí. O Inter volta tarde de Santos, tá? Fica agora pela parte, na verdade não é nem de Santos, é de Guarulhos, né? Saiu de Santos, foi para Guarulhos, dormiu em São Paulo e agora de tarde chega no aeroporto Salgado Filho para depois ir pro CT para treinar e começar o trabalho aí pro jogo contra o Bragantino. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Tamo junto, forte abraço. Tchau.